Vamos para a segunda igreja do Apocalipse, Esmirna. E aqui pela imagem nós vemos que é uma cidade litorânea, né? Fica do lado do mar aí. Justamente isso, né? Você vai ver aqui no mapa também. Então, aqui colocando o mapa que a gente colocou no início, com todas as sete igrejas, né? Mas aqui destacando a igreja de Esmirna. A gente observa aqui que ela fica nessa partezinha aqui onde tem esse mar, né? A gente que vive aqui a cidade de Esmirna, aqui numa parte litorânea. Aqui no mapa mostrando também, né? E aí vem a mensagem do Apocalipse. Como é que começa ali o Apocalipse quando se fala da igreja de Esmirna, a segunda igreja que representa o segundo período da igreja cristã? Diz aqui Apocalipse capítulo 2, verso 8. O anjo da igreja de Esmirna escreve. E aí o que significa a palavra Esmirna? A gente viu que o nome das igrejas, elas dizem respeito às características dessa fase que a igreja está vivendo nesse tempo. Então, Éfeso, nós vimos que ela representa ou significa desejável. E a palavra Esmirna significa o quê? Aqui o Haskell, a história do vidente de Patmos, na página 52, diz: Esmirna significa mirra ou cheiro doce. Este nome é aplicado àqueles que voluntariamente oferecem suas vidas por sua fé. Essa fase da igreja de Esmirna, nós vamos ver que tem a ver com perseguição da igreja. Vai surgir muitos mártires, pessoas morrendo pelo evangelho de Cristo. Por isso que ele faz esse comentário, né? Que essa mirra, ou esmirna, significando mirra, representa essas pessoas que vão entregar suas vidas por sua fé. Então, essas vidas que elas oferecem a Jesus, por não negar o seu nome, chegam nas narinas de Deus como um aroma suave. E isso é representado pela mirra. Por isso que o nome dessa igreja significa Esmirna. Aqui nós colocamos uma imagem onde mostra vários pés de mirra. Que mirra é esse pé aí, né? Esse pé de planta aí que os irmãos estão vendo, né? E aí desse pé, como é que se faz esse perfume doce, né? Que diz lá, esse cheiro doce que é extraído da mirra. Então, desse pé de mirra, quando se é cortado uma parte dele, né, ferindo o pé, ele vai liberar tipo uma resina, né? Que é tipo um cristal seco. E aí é esse cristal seco vai ser a mirra. Aqui uma outra imagem do pé, mostrando ó, quando se corta, aí forma tipo uma lágrima, né? Que aí forma essa resina, parece um cristal seco. E aí esse cristal é a mirra que se usa para perfumar o lugar, né? Aí o que acontece? Se arranca esses cristais e é colocado dentro de um depósito cheio de carvão para que possa queimar. E aí, quando queima essas resinas, né, que são as mirras, aí sai a fumaça com aquele aroma suave, né, que a Bíblia fala. Então, é retirado essas resinas, colocado um vaso com carvão. Esse vaso é chamado de incensário, e é dali que vai sair o incenso ou a fumaça. Coloca a resina ali entre os carvões, ela vai queimar e vai produzir esse incenso, essa fumaça, né? Que aí é chamada esse aroma perfumado que nos tempos bíblicos era usado para perfumar o lugar, a casa, né? E que também era usado no tabernáculo, quando ali o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pegava o seu incensário, que é esse vaso com carvão dentro, né? Colocava ali a mirra, que era um dos elementos que ia colocado ali naquele vaso, e aí produzia essa fumaça que tomava conta de todo o santuário terrestre. Então a mirra ela é um dos elementos que tem como objetivo perfumar o lugar. Então daí a representação dessa fase da igreja cristã como sendo a Esmirna, representando esse cheiro, esse aroma suave que chegava até Deus, representando aí a morte desses cristãos que entregavam as suas vidas por amor do nome dele. Então eles eram colocados ali na fornalha, né?
eram queimados, eram mortos, né? E é isso que representa o nome Esmirna, comparando com esse perfume que era colocado numa brasa e que produzia essa fumaça para perfumar o lugar. Aqui, o Lee Smith, Considerações sobre Daniel Apocalipse, página 234 diz: Esmirna significa mirra, denominação apropriada para a Igreja de Deus ao passar pela fornalha da perseguição, e era para ele como um perfume suave. Mas logo chegamos aos tempos de Constantino, que a igreja apresenta nova fase, sendo aplicados à sua história nome e mensagens muito diferentes. Então, o que é que o Smith quer dizer aqui, hein? Que nessa fase de Esmirna, então, a mirra é colocada sobre as brasas e é extraído fumaça. Então aí é mostrado que o povo de Deus também é colocado sobre brasas, aqui as brasas da perseguição, que ele falou aqui fornalha, né? Fornalha da perseguição. E aí as suas vidas entregues neste evento chegam a Deus como um perfume suave. E diz que esse período de perseguição, isso que eu coloquei aqui no título, né? A segunda igreja do Apocalipse, Esmirna, significa mirra, representa a igreja perseguida. E aí ele disse que vai até os tempos de Constantino, porque quando Constantino ele se converte ao cristianismo, essa perseguição da igreja, que vai ali do ano 100, com a morte do último apóstolo, termina em 313, quando ele se converte, e aí o Império Romano, que era pagão, passa a se tornar cristão. Enquanto a igreja ela estava vivendo no período em que o Império Romano tinha a religião, a sua religião, como sendo o paganismo, eles estavam ali sofrendo perseguições, porque quem falasse contra os deuses romanos era perseguido, preso, morto, né? Então, a igreja ela entrou nessa fase de perseguição e morte pelo Império Romano. E essa perseguição vai até quando um dos imperadores romanos, que é Constantino, se converte ao cristianismo. E aí, agora, como cristão, ele vai pedir para parar essa perseguição que está acontecendo com os cristãos, porque agora ele se tornou cristão. E aí termina essa fase de Esmirna, isso que o Smith colocou aqui, né? Como levando até os tempos de Constantino. E aí a igreja vai entrar numa nova fase, que é a outra, que é a terceira fase da igreja no Apocalipse. Então nós vimos que aqui no nosso quadro geral, primeiro nós estudamos aqui a igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, que vai do ano 34 ao 100. E nós temos agora a segunda igreja do Apocalipse, que é Esmirna, que vai do ano 100 com a morte do último apóstolo e com a perseguição da igreja, e vai até o ano 313, quando termina essa perseguição. Então, já que Esmirna significa mirra, que é esse perfume suave que chega até Deus, e nós vimos como é o processo que acontece, né? Quando é extraído a mirra ali do pé e é colocada dentro do incensário cheio de brasa para queimar e produzir essa fumaça. Então, representando aí essa perseguição da fornalha da aflição, a igreja nessa fase, o que é que vai marcar o período de Esmirna? Período de Éfeso, a gente colocou aqui a imagem de uma Bíblia, porque é isso que nos lembra quando nós pensamos em Éfeso, né? Uma pregação intensa do Evangelho. E ali a igreja espalhando a luz por todo o mundo. E aqui no caso de Esmirna, está falando aqui daqueles que oferecem suas vidas por sua fé, período de uma grande perseguição que acontece pelo Império Romano, até que o imperador romano se converte ao cristianismo. E aí termina essa fase de Esmirna. Então, se durante toda essa fase é de perseguição, então o símbolo que nós colocamos aqui, para que nós possamos lembrar da igreja de Esmirna, é de uma espada. Nós lembramos que essa fase da igreja era uma fase de perseguição intensa ali do Império Romano, como sendo pagão, contra aqueles que se levantavam sendo cristãos. A gente viu aqui que na primeira igreja do Apocalipse, na igreja de Éfeso, quando os discípulos começavam a pregar, não houve tanta oposição assim do Império Romano, né?
das autoridades pagãs. Mas quando chega aqui, aí as autoridades pagãs agora começam a intervir nessa relação de religião e perseguir e matar cristãos mais intensamente, né? Então, com a morte do último apóstolo, a igreja vai passar aqui por uma tremenda perseguição. Então, essa é a marca da igreja de Esmirna. Diz aqui, Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse capítulo 2, verso 8, mostrando aí o autor da carta do Apocalipse dirigida à igreja de Esmirna, como nós já vimos aí, né? Aqui, Haskell, no seu livro História do Vidente de Patmos, na página 48. A mensagem foi assinada por aquele que estava morto e reviveu. O sacrifício da vida de Cristo e sua vitória sobre a morte foram apontados por Gabriel, seu anjo, como uma lição especial e fonte de encorajamento para os seguidores que seriam chamados a passar pelo fogo da perseguição. Pela fé, os mártires puderam ver a coroa da vida eterna estendida a eles pelo Filho de Deus. Vemos aí que quando começa a falar da igreja de Esmirna, parece Jesus descrevendo ele como aquele que esteve morto e reviveu. Porque essa fase da igreja é uma fase de perseguição, de morte de muitos mártires. Então, Jesus ele vai destacar aqui a sua característica que tem a ver com isso. Ele que morreu pela palavra e depois reviveu, mostrando que o seu sacrifício é uma promessa de que esses que serão mártires nessa fase da história da igreja, eles morrerão, mas reviverão em sua segunda vinda. Então, esse exemplo do sacrifício de Cristo em morrer pela palavra de Deus era uma fonte de encorajamento para essa igreja que estará vivendo na fase de Esmirna. Também irá morrer e, vivendo fiel ao Evangelho, irá ressuscitar. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, venceu a morte, esses também irão morrer, irão vencer a morte em sua vinda. Então, por isso que há esse destaque aqui de Jesus dizendo que ele esteve morto e reviveu. Então, cada eh, parte que é colocado ali no Apocalipse para descrever a igreja, qualquer outra coisa, existe o porquê de estar ali, né? Porque aqui na igreja de Esmirna ele fala que esteve morto e reviveu, por conta dessa fase que a igreja estará passando. Uma fase que haverá muitas mortes, mas a promessa de que eles podem matar o corpo, mas não o espírito, né? Podem tirar a vida nesta terra, mas não a vida por vir. Então, o Filho de Deus se apresenta a essa igreja, igreja de Esmirna, como sendo aquele que foi morto e ressuscitou, mostrando a esperança de que aqueles que forem firmes até o fim, eles também vão obter a mesma vitória que Cristo obteve quando esteve aqui. Então, essa mensagem de esperança para aqueles que vão perder as suas vidas nessa fase da história da igreja, aqui falado pelo Filho de Deus e estendida aí a todos aqueles que vão entregar suas vidas nessa fase, que vai do ano 100 até o ano 313. E aí, depois que ele se apresenta como sendo aquele que foi morto e reviveu, colocando essa característica da igreja de Esmirna, Jesus, ele diz: Conheço a tua tribulação. Então, a igreja aqui, ela vai passar por uma tribulação, por uma perseguição. Por isso que há aqui o foco aqui do Apocalipse mostrando na tribulação, né, dessa igreja. A gente viu que na igreja de Éfeso, qual foi as boas obras da igreja de Éfeso, o elogio que ele fez. Conheça as tuas obras, né, que tu fosse perseverante no teu labor. Então ali o trabalho missionário foi fortemente ali característico da igreja de Éfeso. Agora, aqui na igreja de Esmirna, ele já diz: Conheço a tua tribulação. É um período de tormenta para a igreja nesse tempo. E aqui o Smith, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 34. A igreja de Esmirna,
que estava prestes a passar pela prova ardente da perseguição, revela-se como o que foi morto e reviveu. Se fossem chamados a selar com o sangue o seu testemunho, deviam lembrar-se de que repousavam sobre eles os olhos daquele que participou da mesma sorte, mas triunfou sobre a morte e podia fazê-los sair de suas sepulturas de mártires. Aqui o Smith ele vai focar essa questão aí da igreja de Esmirna, que passa por uma grande tribulação aí, né? Já não havia passado. Uma provação que estava prestes a experimentar. Uma prova ardente, coloca aqui, né? Mas confiando no exemplo de Cristo, que também passou por essa mesma experiência, que foi morto e reviveu. E assim eles vão passar pela experiência da morte, mas futuramente irão reviver. Então, essa fase da ilha de Esmirna, nós vemos aí que é de uma perseguição do Império Romano contra os cristãos. Aí é uma matança de cristãos. E essa fase aparece muito nos filmes, né? Onde mostra ali o Coliseu Romano, que é o lugar onde praticavam ali os esportes, né? As Olimpíadas que nós conhecemos hoje, só que no formato lá do Império Romano e que entretia ali o povo. E uma das coisas que havia desse entretenimento era a morte de cristãos. Colocava-se aí na arena vários cristãos, aí soltava-se animais e eles matavam os animais os matavam, né? Eles eram crucificados, eram queimados. E existia várias formas de execução que acontecia aí de cristãos no Coliseu Romano. Então, isso que nós vemos aí nos filmes, quando mostra os cristãos sendo mortos aí no Coliseu, representa essa fase da igreja de Esmirna. A igreja era perseguida e morta pelo Império Romano, de maneira cruel. Então, aqui surgiram vários mártires nessa fase da história da igreja. Então, como nós explicamos, né? Na primeira fase, houve uma abertura para que o evangelho se espalhasse. Agora começa-se a haver uma restrição e perseguição da igreja, de forma mais intensa. E agora exigindo a vida daqueles que se diziam ser seguidores de Jesus. Então, era uma fase terrível, né? E os cristãos serviam de divertimento para aqueles que assistiam às suas mortes. E aí o Apocalipse, continuando no capítulo 2, verso 9, diz: A tua pobreza, mas tu és rico. Então, o que simboliza aqui essa pobreza e riqueza que está descrevendo aqui quando se fala da igreja de Esmirna? Diz que ela é pobre, mas que na verdade ela é rica. Então, o que significa isso? Porque Jesus pediu para o apóstolo João escrever essas palavras, dizendo que a igreja de Esmirna é pobre, mas na verdade ela é rica. Então vamos ver aqui com o pioneiro adventista chamado Haskell, a história do vidente de Patmos, na página 48. Esmirna, a segunda igreja abordada, fica a apenas 80 quilômetros de Éfeso. E sem dúvida, conhecia as condições da igreja central da Ásia Menor. Mas, como não era um grande centro comercial, como nós vimos, se a cidade de Éfeso, muitas das perplexidades com as quais Éfeso tiveram que lutar não estavam presentes em seus membros eram pobres, mas ainda assim trabalhavam arduamente pelos outros. A riqueza de Éfeso era um dos maiores obstáculos à espiritualidade daquela igreja. Mas Esmirna, embora pobre em bens materiais, era rica aos olhos do Senhor. Então, quando diz lá o Apocalipse, dizendo que da tua pobreza, mas és rico. Então, a pobreza da cidade de Esmirna é material. Então, eles não eram prósperos financeiramente como eram os moradores da igreja da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era pessoas ricas, bem de vida, materialmente falando, né? Mas na cidade de Esmirna, os cidadãos eram pobres, não tinham muitos bens materiais. Mas eles eram ricos em relação a bens espirituais. Então, em relação à matéria espiritual, eles eram ricos, mas fisicamente falando, na vida que eles viviam lá na cidade de Esmirna, eles eram pobres. Por isso que
o Apocalipse, ele fala dessa questão. Mas tu é pobre, mas ao mesmo tempo você é rico, né? Falando da condição financeira do lugar, do estado espiritual daqueles que viviam nessa fase da igreja. Tony Smith, em considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 234. À primeira vista, isto parece um estranho paradoxo. Mas quem são os verdadeiros ricos neste mundo? Os que são ricos na fé e herdeiros do reino. As riquezas deste mundo, pela qual os homens tão avidamente lutam, pelas quais com frequência trocam a felicidade presente e a vida eterna futura, são moedas que não correm no céu. Segundo a justa observação de certo escritor, então aqui o Smith ele explica essa questão dessa aparente contradição, né? Como é que diz que os de Esmirna são pobres, mas eles são ricos na fé, né? São ricos em bens espirituais, mas são pobres materiais. Mas é que ele diz que, é igual que esse ditado, né? Que tem muitos ricos que são pobres e tem muitos pobres que são ricos. Os ricos que são pobres, aqui podemos representar como da guerra de Éfeso, né? Eles eram ricos materialmente, mas pobres espiritualmente, porque lá a cidade era predominantemente pagã. Enquanto aqui na cidade de Esmirna, que fala que muitos eram pobres, mas eles eram ricos espiritualmente falando. Então essa questão da riqueza material era um obstáculo para os que moravam em Éfeso, mas para os que moravam em Esmirna, não. Não tinha esse egoísmo, essa busca pelas riquezas, em querer só agradar a si mesmo, né? Na igreja de Esmirna não tinha isso. Isso aconteceu lá na igreja de Éfeso, como nós já vimos. Então, é essa a riqueza que ela tem e a pobreza. E continuando aqui, Apocalipse, capítulo 2 verso 9 fala: E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, na igreja de Éfeso, nós vimos os falsos crentes, né? Aqui igreja de Éfeso, né? E aí aqui na igreja de Esmirna também aparece, né? Aqueles que se declaram judeus e não são, mas na verdade eles são sinagoga de Satanás. Kyrie Smith, Considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 235, ele explica essa passagem. Diz aqui: é evidente que o termo judeu não é aqui usado no sentido literal, né? Porque aqui se dizem judeus, mas não são. Porque nós sabemos aí que a nação judaica ela, ela foi rejeitada como povo de Deus por ter recusado o Messias e até o crucificado. E aí Deus ele escolheu uma outra classe para representar o seu povo, que são os cristãos. Então, se nós estamos aqui na fase de Esmirna, e aqui já é o formato da igreja do Novo Testamento, como sendo aqui os cristãos, e o apóstolo João diz lá. Mas aparece aqueles que se dizem judeus, mas não são. Então, o Smith está dizendo que não se refere aqui ao judeu literal, mas ao judeu espiritual, que são os cristãos. Porque agora não há mais uma classe exclusiva de uma raça que Deus escolheu, que são os judeus. Agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, todos aqueles que aceitam a Cristo fazem parte do povo de Deus, seja judeu, seja grego, seja homem, seja mulher, o apóstolo Paulo diz, né? Não importa, né? Então agora todos aqueles que aceitam a Cristo são chamados de cristãos. Então, nesse sentido, aqui quando se fala esses que vivem na fase da igreja de Esmirna, que são judeus, não é que está falando ali de judeus literal, que é essa aqui o sentido que o Smith está comentando, né? Ele vai colocar aqui que é no sentido de que é o judeu espiritual. Então, ele fala aqui, é evidente que o termo judeu não é aqui usado no sentido literal. Denota um caráter que foi aprovado pelas normas evangélicas. A linguagem de Paulo esclarece este ponto. Diz ele, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. É judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor
não provém dos homens, mas de Deus. Romanos, capítulo 2, versos 8 e 29. Alguns, hipocritamente, pretendiam ser judeus neste sentido cristão, quando nada possuíam no respectivo caráter. Esses tais eram da sinagoga de Satanás. Aqui está falando dos crentes, né? Não dos falsos judeus literais, que se dizem judeus, mas não são. É mostrado que no Novo Testamento, ali com os cristãos, quem é judeu agora? Aquele que não é apenas exteriormente, mas também é interiormente. Então traz um sentido aqui espiritual. E o judeu representava o povo escolhido de Deus. Então agora quem é o povo escolhido? Aquele que segue o evangelho de Cristo. Então não é aquele que é exteriormente, que nasceu de uma linhagem judaica, mas que pode ser de qualquer linhagem, contanto que aceite o evangelho. E esse que se dizem judeus e não são, é porque eles dizem, mas na verdade eles não seguem. O seu caráter demonstra que eles não são verdadeiros seguidores de Cristo. Aqui, Esquel, né? Também a história do vidente de Pátamo na página 48. Por meio de falsos mestres que se alegavam ser filhos de Deus, a perseguição veio sobre aqueles que desejavam seguir os ensinamentos de Cristo. O verdadeiro judeu é herdeiro pela fé da herança prometida a Abraão. Mas muitos se orgulham da herança da carne. Esses pertencem à sinagoga de Satanás, pois a justificação pelas obras é a falsificação do diabo no plano de salvação do Senhor pela fé, somente nos méritos do Filho de Deus. Então aqui te vê esses que se dizem judeus e não são, são falsos mestres, né? E foi através deles que veio a perseguição. Quando há uma união da igreja com o Estado, tem a perseguição, né? Isso aconteceu no passado e acontece e irá acontecer também, né, no futuro. Então, esses que se dizem judeus e não são, são justamente eles que causam a perseguição do povo de Deus, tanto em relação à, à mensagem, né? Porque aqui focou aqui são falsos mestres, eles ensinam falsidade sobre a palavra de Deus, e aí há um conflito, porque um grupo diz uma coisa e outro diz outra, e aí há muito, aí discussão, e aí uma perseguição em relação à mensagem, como também gerou aqui uma perseguição física de fato ali para querer prender e matar cristãos, que foi o que aconteceu nessa fase da história da igreja. Continuando, Apocalipse capítulo 2 verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então, a gente observa aqui que na mensagem de Esmirna é muito essa mensagem, né? Tribulação, sofrimento, eu morri, ressuscitei, né? Então, a gente vê que tem as palavras, elas trazem muito esse foco de ser perseguido e morto pela palavra, né? Aí aqui continua na mesma linha dizendo: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Que mostra que haverá uma perseguição, no qual haverá muitos presos aí, né? E diz que essa perseguição vai durar 10 dias. Então nós sabemos que um dia profético simboliza um ano, 10 dias, profeticamente falando, são 10 anos. Então aí haverá 10 anos de tribulação, que aí vai, quando terminar esses 10 anos, acaba a perseguição para o povo cristão. Aqui, Haskell, a história do vidente de Patmos, na página 50. Foi uma época em que o paganismo estava se firmando em sua posição final pela supremacia no mundo. O cristianismo se espalhou com uma rapidez impressionante, até se tornar conhecido em todo o mundo. Alguns abraçaram a fé em Cristo por causa da conversão do coração, outros por causa do poder da argumentação apresentada e outros ainda porque perceberam que a causa do paganismo estava enfraquecendo e a política os levou para o lado que prometia a vitória. Essas condições enfraqueceram a espiritualidade da igreja. Então, nessa fase, nós vimos que no início o paganismo começou a perder força,
né? Porque o cristianismo estava cada vez mais crescente, e aí eles estavam ali lutando para manter a sua religião, que era mundial, né? O paganismo tentou, mas o evangelho se espalhou. Aí, o resto que eu disse aqui, uns abraçaram a fé porque realmente se converteram de coração, né? Ouviram a mensagem e ali, de fato, eles, de maneira genuína, se converteram, se arrependeram dos seus pecados e quiseram seguir a mensagem de Cristo. Teve outros que aceitou a mensagem pelos argumentos que eram apresentados. Ali a mensagem é até muito faz mais sentido o que vocês estão dizendo, cristãos, do que o que os pagãos falam. E aí foram convencidos pela argumentação. E aí outros aceitaram o cristianismo porque o paganismo estava em declínio. E aí a política os levou para o lado que prometia a vitória. Então quem foi esses aí que aceitaram o cristianismo porque a religião do paganismo estava caindo? Um desses foi Constantino, né? O imperador Constantino, uma questão política, ele resolveu ir para o lado que estava indo para a vitória que daquela religião que já está praticamente quase se extinguindo. E por uma questão aí de política, ele se torna cristão, e aí é justamente quando ele vai encerrar a perseguição dos cristãos, e é 313, como nós vamos ver. Então aqui ele vai explicar o contexto da época, né? Então, no mundo romano, a religião de todas as nações era respeitada. O que é essa religião de todas as nações que era respeitada que ele está dizendo aqui? Era o paganismo, né? O Império Romano era pagão. Continua, mas os cristãos não eram uma nação, né? Não era considerada uma nação. Era apenas uma seita de uma raça desprezada. Quando, portanto, persistiram em denunciar a religião de todas as classes humanas, que é o paganismo, na época, quando realizaram reuniões secretas e se distanciaram completamente dos costumes e práticas de seus parentes mais próximos e amigos mais íntimos, tornaram-se objetos de suspeita e muitas vezes de perseguição por parte das autoridades pagãs. Então, esse é o contexto que existiu naquela época, né? O Império Romano, tendo como religião o paganismo, então aqueles que se opunham ao paganismo era perseguido e morto, que essa era a religião dominante na época. E com o trabalho dos missionários de Cristo, esse cenário mudou. A religião que estava em ascensão estava em decadência. E, a de, o cristianismo que estava lá, aquela religião desprezada, que eram uns poucos que pregavam ali, começou a crescer e a tomar lugar do paganismo. E aí, nesse contexto, acontece a perseguição dos cristãos para tentar conter esse movimento, mas não tem como, a mensagem se espalha muito rápido e aí o mundo é impactado com a mensagem do Evangelho. Aqui o Smith, considerações sobre o Apocalipse, na página 235, falando dos 10 dias, né, de tribulação que o Apocalipse fala. Como esta mensagem é profética, o tempo mencionado nela deve também ser considerado como profético. Em vista de que um dia profético representa um ano literal, os 10 dias representam 10 anos. E é um fato notável que a última e mais sangrenta das perseguições durou justamente 10 anos, de 3 a 313. Não é provável que uma perseguição de 10 dias, sofrida por uma única igreja, constituísse assunto de profecia, e nenhuma referência de um caso de tão restrita perseguição se pode encontrar. Então, na história mundial, história geral, trata-se nesse período uma perseguição que ficou marcante, que essa que aconteceu de 303 a 313. E é justamente esse período que o Apocalipse destaca de 10 dias, que são 10 anos proféticos, né? Essa perseguição que é destacada é justamente para mostrar o fim do período da igreja de Esmirna. Quando termina esses 10 dias proféticos, que são 10 anos de perseguição, o fim dela termina com a conversão de Constantino, e aí encerra-se esse período de Esmirna, que é essa fase de perseguição da igreja.
aqui Haskell, a história do vidente de Patmos, na página 50 e 52, diz: o espírito com que muitos cristãos professos aceitaram a morte e até provocaram desnecessariamente a inimizade do governo, provavelmente teve muito a ver com a passagem em 303 depois de Cristo e do edito de perseguição do imperador Diocleciano e seu assistente Galério. O edito era universal em seu espírito e foi aplicado com maior e menor rigor por 10 anos. Muitos cristãos sofreram a morte. Aqui Haskell mostra de que haveria uma perseguição, que foi um edito promulgado pelo imperador Diocleciano em 303 depois de Cristo, e que esse edito desse imperador romano durou de 303 até 313, que e isso se encaixou perfeitamente na profecia do Apocalipse, se referindo a Esmirna, dizendo que houve uma duração de 10 anos essa perseguição dessa igreja para concluir esse período. A gente vê que o que aconteceu na história geral, ele se harmoniza com o que é descrito lá no Apocalipse. Então, foi o imperador Diocleciano que iniciou essa perseguição que ficou marcante nesse período da igreja de Esmirna. Então, do ano 100, a igreja foi sendo perseguida, mas essa perseguição foi a última desse período e ela foi a mais marcante. Então, por isso que o Apocalipse ele dá esse destaque dessa tribulação de 10 dias, porque foi a perseguição mais marcante que aconteceu desse período. Então, quando ele destaca algo, é porque foi um fato de maior relevância que aconteceu nessa época. Então, o imperador Diocleciano, ele promulgou um edito para perseguir e matar os cristãos no ano 303. E aí, como são 10 anos, termina no ano 313. O nome dessa perseguição, que foi promovida ali por imperador Diocleciano, é chamada de Grande Perseguição na história geral. Então, ela foi a mais intensa e maior desse período. Por isso que ela é chamada de Grande Perseguição. Então, foi um período de tribulação aí de 10 dias que a igreja realmente sofreu muito mais, né, do que nunca, né? Que sendo a última desse período. Então, nessa fase, foram queimadas muitas Bíblias, né, as escrituras na época, né? Então, o Império Romano queria restringir o acesso das escrituras às pessoas, não apenas matar os pregadores, mas também os escritos que eles continham a mensagem que eles ensinavam. Então, houve aí uma queima de Bíblias, né? Que nós falamos hoje, né? Que na época é as escrituras, que são aqueles rolos, né? E nessa grande perseguição, que é um evento aí promovido por Diocleciano, quando chegou no ano 313, Constantino, ele se converte ao cristianismo e aí ele faz o famoso Edito de Milão, que acontece no ano 313 depois de Cristo. O Império Romano agora tem um imperador cristão, então não faz mais sentido o Império Romano matar cristãos. Então, quando Constantino ele se converte à igreja cristã, ele promulga esse edito, é o conhecido como Edito de Milão, termina essa grande perseguição que foi feita aí aos cristãos de 303 a 313, cumprindo aí os 10 dias de tribulação que fala o Apocalipse. E esse edito é assinado por Constantino e Licínio. Nós colocamos aí a imagem dos dois, né? Mas a figura mais conhecida é Constantino. E aí, o que é que diz esse Edito de Milão, assinado em 313? Lá, nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em a conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parece-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia a nós e a todos nossos súditos. Então, nesse Edito de Milão,
Constantino e Licínio disseram isso, e aí concedeu liberdade religiosa para os cristãos, não mais perseguir ninguém, cada um que professe e siga a sua religião. Foi através desse edito que cessou a perseguição, essa fase da igreja de Esmirna. E aí vem aquela famosa frase que nós conhecemos do Apocalipse, que fala justamente desse período da igreja, que está lá em Apocalipse capítulo 2 verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, por isso que o Apocalipse ele foca a questão da morte, porque é justamente nessa fase que a igreja passa por esse momento e se entrega as suas vidas como a mirra, né? E aí vem Esmirna. Aqui o Smith, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 235. Paulo declara que esta é a coroa que há de ser dada no dia do aparecimento de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando é que vai ser dessa coroa? Quando Jesus aparecer novamente, né? Na segunda vinda. Eles morrem ali, mas a coroa deles está reservada lá na frente, né? Ao soar da última trombeta. Apocalipse, 1 Coríntios, capítulos 15, verso 51 a 54. Quando o Senhor descer do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 17. Quando apareceu o sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Que é o fundamento bíblico, né, para esse evento. Isto diz que será na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, verso 14. Quando ele voltar, a fim de levar os seus para a morada que lhes foi preparar, e estejam com ele para sempre. João, capítulo 14, verso 3. Ser fiel até a morte, e depois de ter sido assim fiel, quando chegar o tempo de serem recompensados os santos de Deus, receberás a coroa da vida. É nesse momento que acontece. E finaliza a mensagem de Esmirna com Apocalipse capítulo 2 verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, como está se falando aqui do período de mortes, de mártires entregando suas vidas em prol do Evangelho, então, esses não vão passar pela segunda morte, né? Não vão sofrer o dano da segunda morte. Smith, Daniel, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 235. Não é a linguagem usada aqui por Cristo o comentário de que ele ensinou aos seus discípulos quando disse: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, verso 28. Os membros da igreja de Esmirna podiam ser mortos aqui, mas a vida futura que se lhes daria, nenhum homem lhe poderia tirar, nem Deus o permitiria. Assim, não deviam temer os que podiam matar o corpo, nem temer coisa alguma das que haveriam de sofrer, pois a sua existência eterna estava assegurada. Então, é essa a mensagem de Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A primeira morte poderia acontecer, a morte do corpo, mas a segunda morte, essa não, né? Essa é a promessa de Cristo é a vida eterna, né? A segunda morte é para aqueles que rejeitaram a Cristo. Que Haskell, a história do vidente de Patmos, na página 53. A segunda morte é a única morte que o povo de Deus precisa temer. Satanás pode trazer a morte física aos fiéis seguidores de Cristo, mas eles serão protegidos da segunda morte. O povo de Deus se alegrará na vida eterna, enquanto o decreto da segunda morte será proferido sobre Satanás e seus emissários. Então, os perdidos é que vão sofrer a segunda morte, né? Os seguidores de Cristo serão livrados dela. Então, essa é a promessa. E aí terminamos a igreja de Esmirna e vamos entrar na igreja de Pérgamo. Então nós terminamos aqui com a igreja de Esmirna.